Câmara Municipal de Criciúma devolve quase 10 milhões de reais ao governo municipal. Postura em virtude do uso excessivo do celular gera preocupações em profissionais da área da saúde. Projeto prevê a ampliação da rodoviária Algemiro Manique Barreto de Criciúma. Vereador Tita Belloli deverá ser o novo presidente da Câmara Criciumense. Raios ocasionados por tempestades matam 300 pessoas por ano no Brasil. E mais, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro do ano de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Câmara Municipal de Criciúma irá devolver aos cofres do município mais de 8 milhões de reais. A sobra é da verba de repasse mensal que o Executivo faz ao Legislativo. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A Câmara de Vereadores de Criciúma oficializou na manhã desta sexta-feira o repasse da devolução das sobras do 10º, que é um valor repassado pelo Executivo para a execução dos trabalhos da Casa Legislativa. A devolução, que corresponde aos valores de 2019, foi de R$ 8.100.000, valor bastante superior aos 5,4 milhões de 2018. Segundo a Câmara, esse é o maior valor já devolvido para a Prefeitura. Com certeza, um papel muito importante do nosso diretor Sérgio Pacheco e também todos os pares vereadores fez com que iam fazer a maior devolução da história dessa cidade. Uma devolução de mais de 8 milhões, onde poderá ser investido mais em educação, mais em saúde, mais em pavimentação, fazer com que a cidade cada vez mais pode proporcionar ao cidadão mais qualidade de vida. Todos os anos, a Prefeitura repassa para a Câmara de Vereadores um percentual da sua receita, que é usado na manutenção dos gastos da Casa Legislativa. O que sobra, a Câmara devolve para a Prefeitura. Se há economia com corte de gastos, esse valor é ainda maior. O presidente da Câmara de Vereadores conta que o valor já está disponível para a Prefeitura. Não, já fiz nos últimos dias de dezembro, já está na conta da Prefeitura, 8.187.000. Então, por isso, uma grande conquista de todos os pares vereadores, da cidade de Criciúma. Estamos felizes, por poder fazer essa grande economia e trazer de volta o poder público da nossa cidade. A expectativa da Câmara e sugestão para a Prefeitura é de que esses valores sejam investidos na área da educação. Ficar com a cabeça baixa olhando para o celular pode causar problemas à coluna. Ficar assim causa o mesmo efeito de carregar 22 quilos no pescoço. Um projeto de lei pretende orientar as pessoas a mudarem a postura quando fixam o olhar no aparelho. As operadoras vão explicar tudo quando vender o celular. Parado ou em movimento, ele está sempre à mão. Hoje o Brasil tem cerca de 230 milhões de celulares ativos, mais aparelhos do que o número de habitantes. Alguma vez você já teve uma dor no pescoço, dor na coluna, e pensou, nossa, será que é por causa do celular? Já. Pescoço, ombro, dedo, já doeu sim. Você tem ideia de mais ou menos quanto tempo você fica no celular? Eu não fico tanto tempo, assim, eu fico mais nos intervalos na condução, eu fico mexendo muito. Já perdi ônibus, já entrei em ônibus errado por causa do celular, de ficar distraída. Mas assim, durante o trabalho eu não costumo mexer muito e às vezes para estudar. Agora eu tô de férias, mas para estudar eu uso bastante. Na verdade eu trabalho com o celular, Eu trabalho pelo celular, então a maioria do dia eu tô com o celular, à noite também. À noite é deitada. Mexendo no celular. E não importa para o lado que a gente olha, sempre tem alguém com um aparelho na mão e a cabeça inclinada. A maioria está mexendo num celular.
Mas será que essa posição não prejudica a saúde? Às vezes a gente acha que é a forma de dormir, né, incorreto, mas na verdade é o uso do celular. Porque muito tempo cabeça baixa, né? Então isso provoca um desconforto. Você passa mais ou menos, em média, quanto tempo no celular? Olha, é muito tempo. Acho que umas 12 horas, durante o dia, assim, mais ou menos. E não é só você, Ronaldo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 37% dos brasileiros têm dor provocada pela postura errada na hora de manusear o aparelho. E é por isso que um projeto de lei quer tornar obrigatório para que fabricantes de celulares passem a colocar nas embalagens um aviso, um alerta sobre os riscos que o uso contínuo desse aparelho pode trazer para a coluna cervical. Quando você está usando o celular, basicamente você está olhando para baixo, né? Você fica numa posição de mais ou menos 45 graus de inclinação da cabeça. E isso daí, de forma persistente, vai levar a um problema de sobrecarga sobre a coluna cervical. Quando você fica nessa posição, a força que é exercida sobre a coluna é de aproximadamente 20 a 22 quilos, o que equivale mais ou menos ao peso de uma criança sobre o pescoço o tempo todo em que você está utilizando o celular. E isso vai acabar levando a lesões por sobrecarga. Segundo o projeto, o alerta deverá ser escrito de maneira fácil de ver e entender, ocupando 10% da parte frontal da embalagem. O aviso também deve ser incluído nas guias e manuais de instrução ao usuário, junto com as orientações sobre o uso seguro do celular e a polêmica postura correta, que seria segurar o celular na altura dos olhos. Uma polêmica porque, ao mesmo tempo que favorece a coluna, pode prejudicar os ombros. Não acredito que uma pessoa consiga ficar 3 horas com o braço levantado nessa posição, né? 3 horas, 5 horas nessa posição. Acho que o fator principal realmente é a redução do tempo de exposição, né? Nenhum tipo de tratamento, de ação vai anular os efeitos do uso excessivo do celular. Agora, a prática de atividades físicas, sim, é um fator que pode contribuir para isso, né? Não vai acabar, mas vai contribuir para algum grau de melhora, uma vez que você deixa o seu corpo mais preparado para receber essa carga extra, esse esforço extra. Para entrar em vigor, a proposta tem que ser aprovada no plenário do Senado e depois pela Câmara dos Deputados. Mas nas ruas, algumas pessoas que experimentaram a chamada posição ideal ficaram em dúvida. Até porque, além da saúde do corpo, é bom não esquecer que esta posição pode facilitar o furto do celular. Bom, mas isso é assunto para outro projeto. Eu acho que já fica bem estranho a pessoa olhando o celular desse jeito, né? E aqui que a gente parece que a gente tá entregando já o celular pro bandido, né? Porque com o celular assim, o cara já passa e já leva o celular, né? Andar no meio da rua com essa posição não dá, né? Não dá. Ele já corre o risco de andar assim, já perde o celular, que dirá com o celular pro alto, né? A seguir, projeto prevê a ampliação da rodoviária Algemiro Manique Barreto aqui da cidade de Criciúma. Um projeto está prevendo a ampliação da rodoviária Algemiro Manique Barreto de Criciúma. Confira. Há aproximadamente um ano, sob responsabilidade da empresa Roteiros do Sul, o terminal rodoviário Algemiro Manique Barreto, em Criciúma, tem recebido constantes melhorias como forma de atender às demandas e colocar um fim nas constantes reclamações dos usuários. Diariamente, o espaço recebe entre 5 e 7 mil pessoas. Segundo a empresa que administra o espaço, enquanto o primeiro ano da nova gestão foi marcado por organizar a casa, o segundo traz um novo capítulo. O foco agora é a reforma do espaço. A empresa quer modernizar, revitalizar e ampliar a estrutura.
O projeto com as mudanças já está em análise na Prefeitura. A fachada deve ser mantida, mas na parte de trás da rodoviária e no seu interior deve haver intervenções. Ainda segundo a empresa, o processo de revitalização do imóvel vai ocorrer em etapas para não prejudicar o acesso e a circulação dos usuários. Está confirmado para a próxima semana a sessão extraordinária da Câmara Municipal, dia 7. A reunião irá definir o novo presidente da Casa, que, segundo o acordo feito entre os vereadores, deverá ser Tita Belloli, do MDB. Está prevista para o dia 7 de janeiro a troca da presidência da Câmara de Vereadores de Criciúma. Em acordo costurado entre 9 vereadores, Miri D'Agostin, do PP, deve pedir a renúncia para a eleição de Tita Belloli, do MDB. O provável futuro presidente do Legislativo criciumense, inclusive, já negocia para que seja eleito até com um número maior de votos. Fazem parte do grupo dos 9 os vereadores Miri D'Agostin e Edson Paiol, do PP, pastor Jair Alexandre, do PSC, Aldinei Potelec, do Republicanos, Ademir Honorato, Paulo Ferrarese, Tita Belloli e Antônio Manuel, do MDB, e Júlio Colombo, do PSB. Tita agora trabalha para firmar acordos com possíveis opositores à sua candidatura. A chapa que concorrerá até o momento está formada com Potelec como vice, Ferrarese secretário e o cargo de segundo secretário ainda está em aberto, podendo ser de algum vereador do PP ou do pastor Jair. No dia 7 será realizada uma sessão extraordinária, onde será feita a eleição da nova mesa diretora e alguns projetos entram em votação. Uma das bandeiras de Tita Belloli nos últimos meses foi a implementação do serviço de atendimento aeromédico, utilizando a aeronave do SAER. O acordo foi firmado entre prefeitos da ANREC, mas ainda não há previsão de quando sairá do papel. O trabalho agora é para o lançamento de um edital que vai definir a empresa que prestará os serviços técnicos. Que o verão é época de sol, todo mundo sabe. Mas também é época de bastante chuva forte, que muitas vezes se transformam em tempestades. E junto com elas vem o perigoso e lindo espetáculo da natureza, os raios. E é bom ficar muito ligado. Por ano, só no Brasil, são 300 mortes por causa deles. Então é bom ficar ligado nas dicas que vamos passar agora na reportagem do jornalista Kleber Werneck. O estrondo e o clarão no céu assustam. Você tem algum tipo de medo assim, ou preocupação com relação a raios? Mais ou menos. O que te causa medo em relação ao raio, relâmpago, trovão? Me causa arrepio. Por quê? Porque na hora que eu vejo a luz assim do raio mesmo. Tenho. Por quê? Porque é perigoso. Quando começa a chover forte, faz aquele barulho, aquela luz, você fica preocupado? Fico preocupada. Não. Já teve algum prejuízo com relação a isso? Não. Na sua casa nunca? Não. Agora aquele barulho forte, aquela luz não assusta a senhora? Não. Esse medo se justifica. O Brasil é o país que mais registra descargas atmosféricas, raios e trovões no mundo. Uma média de 70 milhões por ano. Segundo o especialista, o clima quente e a umidade contribuem para o fenômeno. O Brasil é o maior país tropical do mundo, ou seja, é o maior país que tem extensão territorial, né? As nuvens de tempestade, elas se formam devido ao calor e à umidade. E dentro dessas nuvens tem muita, além de água, né? Muito resfriada pela altitude também, tem gelo. Então isso cria uma diferença de potencial elétrico entre as nuvens, entre as próprias nuvens e o solo. O solo, que em grande parte do país tem minerais, né? Temos rochas, temos muitas montanhas, e nas grandes cidades a grande quantidade de descargas elétricas é também devido às ilhas de calor, à formação das ilhas de calor, ou seja, uma grande quantidade de calor concentrado, principalmente aqui na grande São Paulo, que nós temos uma grande área urbanizada. E essas descargas elétricas têm um enorme poder de destruição, um grande risco à vida. E é justamente agora no verão que esse perigo aumenta.
nós temos aí a época de verão, em grande parte do Brasil, é a temporada de chuvas. Então a gente tem os combustíveis para a formação de nuvens de tempestade que causam as descargas elétricas. Em 2018, os raios causaram 63 mortes no Brasil. Já no ano passado, foram registrados 53 casos de acidentes fatais. São Paulo é o estado brasileiro que mais registra mortes. Por isso, em janeiro, o cuidado do Corpo de Bombeiros é redobrado. Nós tivemos, infelizmente, aí registrados quase 30 pessoas perderam a vida por causa de ser atingido por uma descarga atmosférica. Às vezes, descargas que chegam a mais ali de 25 mil graus de temperatura, 125 milhões de volts. Então é muita energia que não dá para o ser humano brigar com tamanha força da natureza. Mas o principal trabalho é preventivo. Os raios são cercados de muitas histórias. Por isso, uma das preocupações é mostrar o que é verdade e o que não é a respeito desse fenômeno. Mitos. Espelhos não atraem raios, não é preciso cobri-los. Ao contrário do que diz o ditado, um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. Não existem amuletos nem talismãs contra os raios. Os raios não atingem apenas objetos altos. Verdades. Ficar dentro do carro é uma das melhores formas de se proteger. Lugares abertos, como praias e campos de futebol, são os mais perigosos. As pessoas devem evitar se proteger debaixo de árvores, cabanas e pontos de ônibus. E todo prédio deve ter um equipamento de para-raios. Não vá subestimar a tamanha força da natureza. Há que você ter a prevenção. Tenha ali a consciência de que se um raio cair em determinado local, ele pode te atingir. Você deve se proteger, porque se você for brigar, certamente você vai perder e vai precisar muito da ajuda do Corpo de Bombeiros e dos socorristas. A seguir, nova diretoria de futebol do Tigre planeja 2020. Fim de férias no Criciúma. Nesta sexta, os novos comandantes do Departamento de Futebol Carvoeiro falaram sobre o planejamento de 2020 e também as pretensões do tricolor. Gente nova no Departamento de Futebol do Tigre. Quer dizer, nem tão nova assim. Serginho Lopes, que até o ano passado coordenava a base do clube, e Evandro Guimarães, que já defendeu o Carvoeiro como atleta e diretor das categorias de base, agora tem a missão de recolocar o tricolor no caminho das vitórias. O presidente nos chamou, fez o convite para que a gente pudesse fazer parte do Departamento de Futebol Profissional em 2020. A gente aceitou, até porque a gente está dentro do clube há 4 anos, entende todo o procedimento que acontece dentro do Criciúma Esporte Clube. Depois que a gente acertou, a gente conversou, eu falei com o presidente que a gente precisava de um executivo de futebol. E por já conhecer Evandro, a estrada para definir o nome do profissional que seria o responsável pelas contratações dos novos atletas já estava pavimentada. Por conhecer o Evandro, nesse período de 4 anos, quando o profissional estava no América, a gente teve oportunidades de conversar, trocamos ideias quando eu estava no departamento de base do Criciúma, falando sobre planejamento e pela história que ele fez no Criciúma e dentro do departamento de base do clube. E pelo profissional que foi nos clubes que passou e principalmente no Criciúma. Então, eu pedi para o presidente que eu pudesse contratar. Isso aconteceu, conversei com o Evandro, a gente trouxe o Evandro. A partir do momento da contratação do Evandro, a gente começou, eu e o Evandro, a trabalhar a nossa comissão técnica para a temporada de 2020. Apesar de ter consciência do árduo trabalho que terá pela frente, Evandro não negou fogo e se mostrou extremamente feliz em retornar ao Criciúma. É um prazer enorme voltar a Criciúma num momento muito parecido como quando eu cheguei aqui em 89, o time tinha caído da primeira divisão para
para a Série B, era uma reconstituição do clube, da equipe, né, e foi de onde começou essa história de garra, história de pegada, história de um time que trabalha com o torcedor, que envolve no todo o processo, e é isso que a gente vai procurar fazer, resgatar esse espírito do Criciúma, espírito que a torcida se identifica. Com o tempo apertado até a estreia do time no campeonato estadual, Evandro irá trabalhar firme para que os reforços cheguem para Roberto Cavalo a tempo do tricolor montar um time competitivo já na primeira competição do ano. O calendário sempre foi um problema no futebol brasileiro. Nós temos realmente, não podemos ficar apoiado nisso, né? O tempo é curto, nós estamos remontando uma equipe, nós diminuímos aí menos da metade do orçamento do ano passado. Não são jogadores que o Criciúma está acostumado a anunciar, acostumado a contratar. É uma outra realidade, mas a gente está tendo cuidado de todas as contratações, estão sendo muito bem analisadas dentro de um perfil que a gente sabe que o Criciúma gosta, que o torcedor gosta. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, assinada a lei que autoriza repasse de 50% do IPTU de Sara ao Hospital São Donato. Esse ano, aproximadamente 3 milhões foram repassados ao hospital, e que esse ato, com essa lei, a gente garante que todos os gestores futuros, né, passem os mesmos valores e a nossa população de Sara continue sendo atendida com maior qualidade, com maior eficiência possível. E Sara celebrou 58 anos de administração político-administrativa. Sara se transformou no maior produtor brasileiro de descartáveis plásticos. Sara se transformou no segundo maior exportador brasileiro de implemento rodoviário. Sara se transformou no terceiro maior produtor de tinta moveleira, se transformou no quarto maior produtor de picolé e sorvete do Brasil, no quarto maior exportador de mel, se transformou no melhor IDEB, que é o índice que mede a educação de toda a região. Terça-feira, IMA encerra ano com redução no número de processos de licenciamento pendentes. Nós vamos fazer de uma forma muito tranquila, até porque com o ingresso desses 930 servidores e todos esses processos que estamos fazendo não é de automatização, de autodeclaração, nós vamos investir muito mais na fiscalização, na auditoria, e vamos ter em torno de um aporte junto com esses técnicos, de chegar zerado em dezembro de 2020, é o que nós pretendemos. O Consórcio Intermunicipal de Saúde encerrou o ano com balanço positivo. Pelo grande volume de compra e pelo fato de nós comprarmos e pagarmos à vista, né, que isso é a essência maior do Cisanrec hoje, tá, e a credibilidade que nós temos, nós proporcionamos no ano de 2018 um estudo que a gente fez, uma pesquisa que a gente fez, no básico que a gente comprou e forneceu para os municípios. Nós proporcionamos para os 12 municípios da ANREC, um conjunto, pelo esse volume de compra, uma economia de 53%. Quarta-feira, no primeiro dia do ano, o prefeito de Criciúma avaliou 2019 e projetou 2020. Os números por si só mostram a evolução que a cidade teve tanto nas ações de inclusão social, como inclusão social eu falo principalmente da geração de empregos, renda na nossa cidade, o avanço que nós tivemos na saúde com o Hospital Materno-Infantil, o índice de mortalidade infantil na cidade de Criciúma já é um dos melhores do país comparado às cidades de primeiro mundo. Projeto Mãos à Obra incentiva empreendedorismo em Criciúma. É o que faz a gente vibrar. Assim, nós estamos agora vivendo um momento assim de reaquecimento da economia. E nós temos assim um desemprego enorme. Então todas as iniciativas que apoiam, que vêm de encontro a gerar emprego e renda, são bem-vindas. Quinta-feira, estiagem começa a preocupar na região sul de Santa Catarina. Esse ano foi um ano atípico, onde houve um grande período de estiagem, né, o maior da década. Então, os rios aqui da região sofreram bastante, não só a região, o estado inteiro, né? Florianópolis também foi desabastecida com água por um bom tempo. Houve o pedido para conscientização do uso racional da água. Sara se prepara para mais uma edição da Festa da Melancia.
Na nossa comunidade, em quase 5 quilômetros de extensão, nós temos 75 moradores. Desses 75 moradores, 40 produzem a melancia. Mas a melancia é uma atividade ainda secundária de renda para eles, né? Alguns plantam milho, mandioca, arroz e o fumo também, que é bastante forte. Além da diversificação de atividades que está tendo, mas o fumo ainda é o grande carro-chefe aqui da economia. E o Informe em Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.